do seu custo. Tem algum empresário aqui? Empresária? Quando alguém abre uma empresa, qual é o objetivo principal? Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, é lucro. Ou seja, ele investe um determinado valor e para que o negócio prospere e dê lucro, ele precisa chegar no final do processo de produção com lucro maior do que ele investiu. Então, se ele investiu 10, para que o negócio seja rentável, ele tem que sair com 20. E quem faz esse processo de valorização do valor é a força de trabalho. Ou seja, esta energia que nos pertence à professora Leomar, pertence a cada um que está aqui, inclusive nós, pessoas com deficiência, que nos pertence, que vai produzir este chamado valor excedente. E é aqui que a coisa começa a torcer o rabo para a pessoa com deficiência. Porque daí, o Marx avançando, quando ele vai discutir a divisão social do trabalho, ele diz o seguinte: olha, é claro que no processo produtivo, no processo de produção, nenhum trabalhador produz exatamente igual ao outro. A professora Leomar produz, o Paulo produz, eu produzo, outras pessoas produzem, não igual, mas não pode haver um desvio considerável, porque a hora que começar a acontecer um desvio considerável nessa energia chamada força de trabalho, evidentemente que isso vai trazer problemas, por exemplo, para o empresário. E aí o Marx diz o seguinte: do ponto de vista social, isso até se compensa, se recompensa, digamos assim, ou se compensa do ponto de vista da produção macrosocial. Mas do ponto de vista individual, para cada empresa, isso vira um problema. Por que vira um problema? Porque na competição da empresa com uma empresa, qual é a lógica da empresa? Como a empresa está num processo competitivo e o objetivo é mais lucro, então você tem que reduzir custo e aumentar o processo produtivo. E aí, pessoas com deficiência, queiramos ou não, embora haja um discurso muito não, uma pessoa com deficiência são tão produtiva, só tem não vou dizer um único, mas um lugar que a experiência nossa lá da região oeste mostrou que pessoa com deficiência talvez seja tão até mais produtiva, que é surdo no corte de frango. Porque assim, o surdo está ali, o frango está passando e ele tem que usar a mão para cortar. Então, se ele parar, qualquer coisa que ele pare e deixa cortar, querer se comunicar com a mão, o frango foi embora. Então, ele fica preso no processo de produção, porque ele não pode usar a mão para se comunicar, as mãos para se comunicar, porque ele tem que usar a mão no corte de frango. Naquele setor especificamente, eu até concordo com o surdo, talvez uma pessoa com deficiência possa ser tão ou até mais. E talvez em outras pouquíssimas razões. Mas é possível você imaginar um cego numa parafernália de uma recepção? É possível. É possível você imaginar, e ainda mais nos dias de hoje, porque na época do Fordismo, Taylorismo, aquela ideia do Chaplin, né? Você faz uma única função, tudo bem, um cego era treinado para montar parafuso, para fazer isso, para fazer aquilo, e ali ele se dava bem. Agora, e nos dias de hoje, que a chamada reestruturação produtiva, ou modelo toyotista, não sei o que, estar a exigir o trabalhador polivalente, que ele entra para dentro da empresa, ele tem que fazer uma quantidade enorme de funções lá dentro da empresa. Pessoas com deficiência são muito mais prejudicadas nesse processo. Então, isso a gente precisa refletir, precisa entender. E encaminhar para fechar minha fala, 2 tópicos apenas. O Vygotsky, por exemplo, tem uma fala dele que é muito significativa, que quando ele diz o seguinte: o trabalho é a porta estreita através da qual ele entra na vida. Ou seja,